Pessoal, agora vou chamar aqui para você acompanhar um tema muito importante que a gente está trazendo hoje no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Unimed. A gente bateu um papo com a doutora Luciane Furlan Teodoro, ela é médica gestora da Unimed Medicina Preventiva. A gente conversou sobre bem-estar físico e mental, que é essencial na terceira idade para uma terceira idade feliz. Vamos ver então? É o quadro Saúde Agora. Bem-vinda mais uma vez conosco aqui para mais uma aula, um bate-papo tão importante, né, doutora? Eu que agradeço. Sempre falando da terceira idade, né, que na verdade tem que ser a melhor idade, literalmente é a terceira idade, né, que a gente tem que aproveitar cada vez mais. Por isso, contar com alguns trabalhos e serviços da Unimed Preventiva, que está aqui à disposição da nossa cidade. O tema é bem-estar físico e mental é essencial para a terceira idade, ser feliz. A gente vai conversar sobre isso hoje e, claro, né, sempre abordando esse tema tão importante, né, que é a terceira idade e o bem-estar. Falando um pouquinho sobre isso, Luciane, bem-estar físico e mental é essencial para a terceira idade, ser feliz, isso conta também para a felicidade de todos nós na terceira idade? Com certeza. O bem-estar físico, emocional do idoso é um pilar para sermos felizes, né? Vamos falar um pouquinho sobre bem-estar físico, né? No bem-estar físico, nós temos grandes pilares para conseguir isso. Então, uma alimentação saudável, evitar consumo excessivo do sal, né? O sal, ele impacta tão negativamente, ele aumenta a pressão, né? Ele causa uma sobrecarga aos rins. Evitar consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos. Então, consumo de alimentos gordurosos, né, muito processados, isso faz com que aumente as taxas de obesidade na população e, com isso, o aumento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Fazer o consumo de alimentos vegetais, de frutas, né, as frutas, as verduras, ricos em antioxidantes. Nós sempre temos a seguinte pergunta em consultório, né? Nós estamos em pandemia, eu preciso fazer uma suplementação, todo mundo correndo a tomar vitamina. Aí a gente sempre pergunta, e como é que está a sua alimentação? Está consumindo frutas, verduras? Aí, assim, muitas pessoas falam, não, a gente não está usando. Então, a gente sempre fala que a melhor vitamina é aquela que vem da terra, que vem desses compostos, né? As frutas, as verduras, legumes cheios de antioxidantes, aumentam a nossa imunidade, previnem doenças como o câncer. Então, é super importante sempre, principalmente na pandemia, uma alimentação adequada. Para o idoso, nunca esquecer da questão das proteínas. Faz parte do envelhecimento, a perca de massa muscular. Então, é muito importante sempre o consumo das proteínas. Então, por exemplo, a carne, né? Temos a carne branca, temos a carne vermelha, temos, por exemplo, o consumo de ovos, né? Tão importante, entre outras proteínas que nós temos. Os carboidratos também. Quem são os carboidratos, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com um deles, que é o açúcar, né? Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo que a população idosa está bem ansiosa, né? Alterou muito a rotina de vida, a vida social. Então, a gente percebe que muitas vezes a ansiedade está aumentada, a depressão e a compulsão alimentar por doces vem aumentando e, com isso, aumento de peso. Então, evitar o consumo de doces. E nós temos carboidratos, né, que são essenciais. Os carboidratos são essenciais na nossa alimentação, mas carboidratos saudáveis. Então, priorizar o consumo de carboidratos integrais, né? Então, em vez de comer um pão, vamos comer um pão integral, sabe? Sempre fazer essa troca. Isso é muito importante, né, para o bem-estar físico. E outra coisa que eu já
automaticamente falei, esse link com a atividade física, né? Nós estamos há tanto tempo em pandemia e nós vimos que tantos idosos ficaram, né, tanto em casa e está fazendo muita falta a atividade física. Nós estamos percebendo um aumento de dores, né? As dores osteomusculares, dor na coluna, as dores no joelho, no ombro. E a gente sempre ouve, quando eu fazia academia, eu fazia uma caminhada, eu não tinha isso. Então é importante que o idoso retome, é claro, apesar de estarmos em pandemia, temos que fazer uso de máscara, o distanciamento social, nós devemos fazer atividade física, podemos fazer uma caminhada consciente, né? Evitar contato com outras pessoas, atividades físicas com distanciamento, tem tanta gente utilizando a internet, né, para fazer atividade física, até no próprio domicílio. A gente ouve tantos idosos que inseriram a tecnologia, né, na promoção da saúde. Aqui na medicina preventiva, nós estamos com esse link com os idosos, realizamos atividades físicas online, temos a nossa educadora física, muitas vezes a nossa fisioterapeuta também traz dicas e exercícios para manter esse bem-estar osteomuscular. Então, tudo isso são os grandes pilares do nosso bem-estar, que se nós não estamos bem fisicamente, nós não estamos felizes, e principalmente a parte emocional, né? Nós precisamos cuidar do nosso emocional, que a gente está vendo tão impactado, né, com essa pandemia. É verdade. Muito. Agora, em cima disso também, Luciane, para a gente relembrar, né, a questão da vacinação. Né? A gente sabe que a vacinação está acontecendo, né? As pessoas, boa parte da população já com a segunda dose, a expectativa é que até o final do ano a terceira idade completamente vacinada, né, protegida, mas tem outras vacinas também que nós temos que fazer o reforço ao longo dos anos. Isso também tem que ser lembrado, né, Lu? Com certeza. Então, assim, hoje está sendo muito falado na vacina de Covid, né, contra o Covid-19. E é super importante que nós promovendo essa discussão, estimule a população em geral que se vacine, né? Então, só para a gente ter um dado da importância da vacinação. Tem um estudo feito pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em associação com a Universidade de Harvard. E eles estudaram a questão de mortes no Brasil. No momento, em janeiro, em que a vacinação começou a ocorrer, e em maio. Em janeiro, em que a população ainda não estava vacinada, acima de 70 anos, né, praticamente estava se começando a chamar os trabalhadores da saúde, e já logo em seguida as instituições, né, de longa permanência, os idosos também. Nesse momento, a porcentagem de mortalidade do idoso acima de 80 anos era de 28% em média, e do acima de 70 anos também. Quando começou a vacinação, né, a primeira dose, a segunda dose, em maio, foi feito um novo levantamento e viu-se que a porcentagem de idosos acima de 80 anos que vinham a óbito por Covid caiu para 12%. E isso acima de 80 anos, então de 28% para 12%. Acima de 70, né, de 70 a 80 anos, de 28%, caiu para 16% de total de óbitos pelo Covid. Isso causou 43 mil idosos nessa faixa etária deixaram de morrer por Covid pela vacina. Então, hoje a gente ainda ouve muitas pessoas questionando, né, o papel da vacinação. Olha que importante. De janeiro a maio, 43 mil idosos
de 70 anos para cima deixaram de morrer pelo Covid-19 por causa da vacinação. Então, isso tem um impacto gigantesco, né? Isso evita sofrimento, isso evita infelicidade, tristeza, danos à saúde física e psicológica. E aí a gente vê a sociedade, né? Se isso acontece com os idosos, né, tá caindo, e a gente está, no dia a dia, a gente está observando como tem aumentado o número de óbitos de pessoas jovens, e infelizmente tem essa mutação nova, né, do Covid, da P1. Então, olha que importante a nossa sociedade se vacinar em massa, para que todo esse bem-estar físico que os idosos já estão experimentando, porque a maioria já está com a segunda dose, que a sociedade como um todo experimente esse bem-estar físico, né? E não esquecer das outras vacinas. Nós estamos em campanha da vacina da gripe. Tem muita gente que esqueceu que a gripe também mata. Então, vamos vacinar. A gente orienta, né? Entre a vacina do Covid e o da gripe, tem que ter uma diferença aí de dias, né? Depois de 15 dias já pode vacinar, né? E tem outras vacinas que são importantes para os idosos em geral e para os adultos. Mas como nós estamos falando do idoso, a vacina antitetânica, a vacina de hepatite B, existe a vacina de herpes zoster, que é uma doença que assim, quem já teve um familiar ou quem já teve herpes zoster sabe o tanto que se formam lesões dolorosas pelo corpo, que muitas vezes ficam crônicas. Então, tem várias vacinas que são super importantes. Então, é importante que o idoso leve para o seu médico, então procure um posto de saúde e coloque a sua carteira de vacinação em ordem. Perfeito. Tá aí, então, recado da doutora Luciane Furlan, médica gestora da Unimed Medicina Preventiva, hoje falando, né, sobre a qualidade, né, o bem-estar físico, mental na terceira idade. Pois não, Maria? Agora, doutora, falando agora de uma outra realidade, né, que infelizmente também está presente em nossa sociedade, e que existe um dia voltado, né, dia 15/6, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? É uma data para marcar, porque realmente acontece, né? A gente propaga sempre que os idosos, assim como todos, mas os idosos estão numa fase em que precisa de cuidados, mas nem sempre é assim, né, doutora? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa data, né, esse Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso, e também para a gente entender um pouco quais os tipos de violência. Isso, infelizmente, isso é um problema de saúde pública, é um problema mundial. Esse dia foi instituído na Assembleia das Nações Unidas, porque é um problema mundial. E esse problema é muito mais importante em países em desenvolvimento, como o nosso, né? O Brasil, infelizmente, ainda é um país que está se desenvolvendo. Então, o dia 15 de junho veio para todos nós discutirmos sobre a questão da violência contra a pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa é um assunto que muitas vezes é um tabu, mas que é subnotificado, as pessoas não conversam sobre isso, então é importante que toda essa discussão venha a nível de sociedade para que a gente cada vez mais tenha respeito, tenha amor aos idosos. Infelizmente, tem vários tipos de violência contra o idoso. O mais comum é a violência física, né, que todo mundo conhece, né? Então, a violência pode ser uma única vez, pode ser de repetição. Isso ocorre quando existe uma quebra de confiança. Existe uma relação de confiança entre o idoso e uma outra pessoa, e essa quebra vem causar para o idoso mal-estar tanto físico quanto emocional e social. Então, no caso da violência física, é a violência que a maioria das pessoas conhecem, né? Tem muitos idosos que sofrem violência física, que apresentam hematomas pelo corpo,
apresentam fraturas, né, em diversas partes do corpo, muitas vezes, a maioria das vezes causada por familiares, infelizmente, né? Mas não é só a violência física que acontece, existe também a violência psicológica, que é aquela violência mais sutil. É o discriminar, é inferiorizar, é o xingamento, é tornar o idoso discriminado. Isso causa um sofrimento psicológico a longo prazo. Isso traz muitas vezes quadro de depressão. E a gente sabe que quando o idoso tem depressão, aumenta a chance dele vir a óbito. A depressão mata no idoso, né? Vem muitas vezes associado a outras patologias também físicas, né? Então, essa violência sutil traz muito sofrimento para o idoso. Temos também a violência financeira. Hoje, no Brasil, milhares de famílias têm o idoso como a base econômica da família, né? E muitas vezes a gente vê muitos familiares considerando como o patrimônio do idoso como sendo seu. Então, a gente vê muitos casos de violência financeira, patrimonial, em que se usa o cartão do idoso para comprar produtos para benfeitorias de outros, e muitas vezes o idoso tem a sua renda comprometida, empréstimos, isso é muito comum, que a gente vê como uma violência muito comum na sociedade. A família realiza empréstimo para o idoso, no nome do idoso, promete o pagamento, e aí isso não ocorre, aí o idoso tem a sua renda diminuída, muitas vezes fica sem condição de se alimentar adequadamente, comprar seus medicamentos, adquirir produtos para o seu bem-estar, porque alguns membros da família utilizou do recurso financeiro do idoso, né, desviando para que ele faça esse bem-estar, adquira produtos para o bem-estar do idoso. Muitas vezes, o patrimônio dele, né? Existem inúmeros casos em que se recolhe assinatura do idoso, né? Tem muito idoso que às vezes fica confuso, assina documentos e ocorre vendas de patrimônio e várias coisas que a gente vê aí nessa parte financeira. Tem a questão da violência sexual também que acontece, o abandono, né? A gente vê muitas vezes o idoso em situações de abandono mesmo, né? A nossa sociedade, as famílias, pelo Estatuto do Idoso, elas têm o dever social de cuidar, a família, a sociedade, o poder público. Então, a gente vê esses idosos abandonados. E na pandemia, nós percebemos que a violência contra os idosos aumentou, assim, violentamente. Dados de 2020, tinham mais ou menos 48 mil chamados, né, na parte de direitos humanos aqui no Brasil, em relação à violência, né? Eram 48 mil no total de 2020. Só no primeiro semestre desse ano, nós já tivemos 33.500 casos de violências, só que foram documentadas através de um canal de direitos humanos do Brasil, né? Então, a gente viu que a pandemia potencializou essa violência contra os direitos dos idosos, causou sofrimento, né? Em todos os âmbitos nos idosos. Então, a nossa sociedade precisa conversar sobre isso e evitar que isso ocorra. Às vezes são coisas sutis, um tirar sarro, uma discriminação, um parar numa vaga do idoso, sabe? Um discriminar porque o idoso tem o seu direito garantido, por exemplo, num banco, né? Tem um acesso especial. Muitas vezes a gente vê pessoas
fazendo chacotas. Então, isso não pode acontecer. Isso também é violência contra o idoso. Perfeito. Nós estamos aqui ao vivo conversando com a doutora Luciane Furlan, médica, gestora da Unimed, Medicina Preventiva. Agora, em cima de tudo isso, Luciane, como a gente deve agir, né? Assim, porque às vezes não há uma postura muito comum do nosso país, que vem também dessa violência contra a mulher, que é aquela frase horrível, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. E aí também com idoso, às vezes você está escutando o lamento desse idoso, às vezes é um vizinho, às vezes você percebe que você não vê mais o idoso tomando sol, não vê mais o idoso fora de casa. Então são aspectos que chamam a atenção de vizinhos, amigos, até de parentes, né? Como proceder nessa situação? Isso. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa, que nós precisamos ficar atentos, é assim, existem a violência em que nós presenciamos, né, que a gente já identifica, e também existem sinais sutis, que a gente precisa observar, em que existe um risco do idoso estar sofrendo violência. Então, existe um padrão, um comportamento comum a essas situações de violência. A primeira coisa, a gente vê o idoso muito mal vestido, sujo. Então, a gente vê que ele não, só no aspecto físico, ele não está bem cuidado. E isso é uma coisa que chama atenção e levanta o nosso alerta. Segundo lugar, manchas inexplicadas pelo corpo. Nós sabemos que o idoso tem uma pele bem frágil e que sangra com facilidade. Mas hematomas, né, manchas na pele inexplicadas. Outra coisa também, fraturas, né, inexplicadas, né? Então, parece aquele idoso com uma fratura inexplicada, né? E outra coisa, a postura do cuidador. Muitas vezes, uma coisa que chama muita atenção em situação de risco de violência contra o idoso é aquele cuidador desinteressado, que se mostra apático, sem comprometimento, ele não tem, você vê que ele não tem muito vínculo. Então, em todas essas situações, nós devemos ficar alerta para ver se o idoso não está sofrendo de violência. Se nós presenciamos, desconfiamos de alguma violência, existe um canal no governo que é o 100, o 100. Existe esse canal que a gente pode ligar e fazer uma denúncia de maus tratos contra o idoso. É um telefone dos direitos humanos, né, da Secretaria de Cidadania do Brasil, em que é feito essa denúncia, e aí eles vão encaminhar aos órgãos competentes para que seja feita a investigação dessa suspeita de violência. Agora, se existe um risco iminente de vida para o idoso, nós temos outros canais, né? Nós temos o 190, que é a polícia militar, né? Que aí é risco iminente, né, de vida, então que as pessoas podem lançar mão também, né? No Brasil nós temos hierarquias, né? Nós temos o Instituto, a Casa do Idoso, né? Em que é feito todo um trabalho, né, de fiscalização, né, a Secretaria de Cidadania a nível municipal, estadual e nacional, em que é feito também fiscalizações nas instituições de longa permanência, né, um trabalho muito bonito, muito bacana, muito sério, em que é realizado toda essa fiscalização na tentativa de garantir o bem-estar e uma vida feliz para o idoso. Nós temos que, um país precisa valorizar, né, toda a contribuição, toda a experiência que o idoso tem a nos fornecer. Ele vai exigir cuidados? Sim, as doenças crônicas são mais comuns nessa faixa etária, mas nós temos que ter muito respeito, nós temos que respeitar o direito dele ser feliz, o direito a trabalho, o direito a lazer, ao esporte, ao social, e que falta, né, os bailes,
né, que os idosos tanto gostavam, né, estão fazendo. Então, a gente precisa garantir que o idoso, em todo o seu âmbito de cidadão, seja valorizado, seja respeitado e que ninguém concorde com nenhuma situação de violência contra eles. Muito bom, muito bom. Luciane Furlan, médica, gestora Unimed Medicina Preventiva, quero agradecer a sua participação aqui, de suma importância, né? Sempre falando dos nossos idosos, falando dos direitos, falando da qualidade de vida. É um propósito da Unimed Preventiva sempre ter esse propósito de bem-estar, né? E com a prática também da informação. Então, esse canal aqui, o Saúde Agora, da Unimed, aqui no programa Piracicaba Agora, é um canal para as pessoas em casa entenderem, né? Também aí sobre essa qualidade de vida e direitos dos nossos idosos. Então, é sempre de suma importância a sua participação aqui para chegar essa informação até as famílias. E vale a pena ressaltar, né, Lu, que vocês aí estão à total disposição, porque a gente sabe todo o trato que tem que ter com os idosos, a gente sabe de toda a vontade, tem sim que ser prevalecer, né, dos idosos e o cuidado dos filhos e netos. Então, às vezes é uma situação nova, né? É pela primeira vez que eu vejo o meu avô ou vejo o meu pai com essa dificuldade de ter essa relação social. Então, para todos, uma hora acontece, né? E aí pode contar com a medicina preventiva, pode contar com a doutora Luciane, que está ali para ajudar, para a gente ter uma qualidade de vida na terceira idade. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Então, em nome da Unimed Medicina Preventiva, nós estamos aqui para acolher todos os idosos, estamos à disposição para promover qualidade de vida. Qualquer dúvida, pode vir aqui conversar com a gente e nós estamos à disposição de toda a sociedade, tá bom? Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado, até mais. Muito obrigado. Agradecer. Obrigada. Valeu. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Luciane, doutora Luciane, um abraço. Obrigada pela aula, né? Sempre um prazer recebê-la aqui.